Glórias a Deus, meus amados e queridos irmãos, neste momento, nesta grande, rica, imensa oportunidade que o Senhor, Deus de Israel, nos concede para mais uma vez estarmos aqui nesta live, onde junto podemos termos o contato físico com a gloriosa e infalível palavra de nosso Deus. Neste momento estou muito feliz porque tivemos um dia abençoado, um dia de trabalho, um dia a qual vivenciamos, como todos os dias, vivenciamos o grande milagre da parte de Deus, o nosso Salvador. Queridos, muitos esperam milagres da parte de Deus, mas todos os dias, se nós observarmos, nós vamos entender, nós vamos encontrar um grande milagre todos os dias. E este milagre é o milagre da vida. É um milagre aonde podemos acordar vivos, podemos acordar respirando fôlego de vida, podemos acordar para assim continuarmos na rotina do nosso trabalho, da nossa vida cotidiana. Por isso, queridos, é motivo de muita alegria nós estarmos felizes com a presença de nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui passando para estar deixando um versículo para a meditação de todos os nossos queridos irmãos. Glórias a Deus. Eu vou deixar um versículo aqui para a nossa meditação. Glórias ao nome do Senhor, Deus de Israel. Louvado é o nome do Senhor Jesus, queridos. Livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Tão somente para nossa breve meditação. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela sempre tem um endereço certo para as nossas vidas, né? É bem verdade que a palavra de Deus ela é considerada como a chuva que desce do céu. E assim como a chuva que ela desce do céu e ela não retorna mais, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, aqui está a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra que todos os dias podemos dizer que a Bíblia Sagrada é a própria boca de Deus falando ao ser humano. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2 e o versículo de número 1, onde nós vamos estar lendo, meditando, apreciando a poderosa, gloriosa palavra de nosso Deus, que diz assim, amados e queridos irmãos. A epígrafe deste capítulo de número 2 de Ezequiel diz assim: a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. O capítulo de número 2, verso de número 1 diz assim a palavra de Deus: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. O versículo de número 2 diz assim: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Versículo 3: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia.
versículo de número 4. E os filhos são dessemblantes duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes e simpatizantes da obra do Senhor, aqui está uma palavra bíblica a qual nos relata a respeito da vocação de um profeta chamado profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, prezados e queridos irmãos, o profeta Ezequiel, ele foi um profeta da qual ele estava ali cativo, ele estava ali prisioneiro naquele país chamado Babilônia. Babilônia, existiam os que estavam cativos, mas cativos no palácio, e existem os que estavam cativos nos lugares, vamos dizer assim, as periferias. E Ezequiel, diferente de Daniel, que era um dos príncipes em Judá, Ezequiel, diferente de Daniel, é bem verdade que este episódio do cativo babilônico existiu em 3 fases. A primeira fase foi a fase antes do cativeiro babilônico, a qual dentro deste episódio entra o profeta Jeremias, o profeta Isaías, da qual Deus já usava meios proféticos para transmitir mensagens a respeito deste cativeiro babilônico. Então existiu o cativeiro babilônico. E qual é o período do cativeiro babilônico? Foi o período pela qual Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele foi lá e deportou, assim já dentro do episódio de Jeremias, deportou não só escravos, mas também aqueles príncipes palacianos que viviam nos palácios, homens de alta posição em Judá. Então aqueles homens foram deportados. Então existiu o período antes, existiu o período dentro do cativeiro babilônico e existiu o período pós-cativeiro babilônico. E o período dentro do cativeiro babilônico existiu o profeta Daniel e existiu o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi escolhido dentro deste episódio. E aqui, prezados e queridos irmãos, nós vemos em evidência, em especial neste capítulo de número 2, encontramos um episódio que nos mostra nada mais, nada menos, o episódio da vocação de Ezequiel. O episódio da qual Deus chama Ezequiel. Aqui foi um episódio da grande vocação. E todos quantos estão na presença de Deus outrora tiveram este mesmo contato físico com o próprio Deus. Uns
tiveram um contato físico com Deus com uma bala na cabeça? Eu conheço uma pessoa que levou um tiro na cabeça e a bala está até hoje na cabeça. E se ela tirar esta bala da cabeça, os médicos dizem que é perigoso sofrer algum dano. Ou seja, a bala nada mais nada menos se tornou como se fosse uma aliança entre a pessoa e Deus. Eu conheço o caso de pessoas que tombou carro. Ali foi um contato físico dentro da sua vocação com Deus. Eu conheço pessoa que estava no mundo do crime e de repente, do nada, aqueles amigos começaram a atrair esta pessoa e de repente esta pessoa começa a se sentir rejeitado por aqueles amigos. Contato físico da sua própria vocação. Então todos que estão na presença de Deus tiveram este momento de vocação entre o ser humano e o seu Deus. E o próprio Deus, prezados e queridos irmãos, ele demonstra uma atitude de amor quando ele quer se manifestar a uma pessoa. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Deus ele se manifesta. E aqui no capítulo de número 2 de Ezequiel, nós vemos Deus se manifestando ao profeta Ezequiel. Ele disse: filho do homem, olha só as características que Deus traz para a vocação de Daniel. Se não, vejamos no versículo de número 1. Ele disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aqui, prezados e queridos irmãos, existe uma metáfora onde o profeta, quem sabe estava cabisbaixo, quem sabe o profeta estava decepcionado com alguma coisa, ele estava caído emocionalmente, quem sabe ele estava caído, o seu semblante, por algo que aconteceu, ele estava caído. E Deus olhando, se manifestando, Deus chega no profeta e diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Querido, isso nos mostra pela palavra de Deus que Deus não fala com pessoas caídas. Para você escutar a voz de Deus, para você começar a vivenciar os grandes milagres de Deus, é necessário você se pôr de pé, para aí sim começar a ter a engrenagem espiritual para o seu mundo físico. Deus disse para o profeta: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E nesta noite, pela palavra de Deus, eu e você, nós podemos tomar o exemplo da vocação de Ezequiel. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É somente a hora que eu e você se pormos de pé para Deus começar a fazer o milagre. Eu e você precisamos se pôr de pé. A tendência do diabo é derrubar. A tendência do diabo é passar o rodo, é passar a rasteira. A tendência do diabo
é lançar prova, é lançar circunstâncias ruins, é lançar os vendavais da vida para nos derrubar, para nós cairmos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: 7 vezes cairá o justo, mas de todas elas Deus o levantará, diz a palavra de Deus. O diabo, ele veio para passar a rasteira, mas o nosso Deus, nesta noite, diz para mim e para você: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso significa para mim, para você, para nós: filho do homem, toma sua posição. Filho do homem, levanta nas madrugadas, levanta nas suas orações, levanta no seu jejum. Eu não te chamei para você ficar prostrado, eu não te chamei para você ficar deitado diante deste problema. Aleluias. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, por intermédio do profeta Moisés, chama o povo do Egito para a terra prometida. Só que no meio do caminho, o povo do Egito estava de frente ao mar morto. Aí agora o povo de Israel olha para trás e vê os soldados egípcios vindo para matarem. Na frente, um grande mar à sua espera. Aí agora Moisés, ele vai orar a Deus, pedir para Deus. Deus olha para ele e fala: olha, não é o momento de clamar, é o momento de marchar. Toque as águas, Moisés. Estenda as suas mãos. E ali Moisés estendeu as suas mãos e houve um grande milagre. O povo passou a terra seca dentro do Mar Vermelho. Significa o quê? Significa que temos que tomar atitudes diante de Deus, para que o milagre na minha vida, na minha história, ela venha acontecer. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: persista, acredite, creia na palavra de Deus. Não desanimes diante destes problemas, diante das circunstâncias. O nosso Deus é um Deus que vai fazer um grande milagre na sua vida. Mas para isso, Deus não é um Deus de frouxo. A palavra de Deus nos diz: se você demonstrares frouxo no dia da sua angústia, quão grande será, quão pequeno será a sua força. Então, diante da circunstância, não temos que ser frouxo. Diante dos problemas duros, não podemos ser mole. Temos que se levantar. É difícil? Não é fácil. Mas a hora que nós tomarmos a nossa posição e ficarmos de pé, aí vamos ver os milagres acontecer na nossa vida, na nossa história, em nome do Senhor Jesus. Aí depois que ele entrou, ele ficou de pé. Versículo de número 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Queridos, é somente no momento
que eu e você tomarmos atitudes espirituais, que nós vamos ver acontecer o milagre na nossa vida. Os momentos de que Deus pede para a gente fazer. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E nesta noite, esta palavra, ela fica para minha meditação e para a sua, porque a palavra de Deus é como um fio, é uma espada de 2 fios. Ela corta aí e ela corta aqui também. Filho do homem, põe-te em pé. Ou seja, Deus falando para o ser humano, olha, faça a tua parte. Eu já vi presbítero e pastores falando isso em cima de altar. A Bíblia diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não, a Bíblia não é específica nesse sentido. Mas, por outro lado, a Bíblia nos mostra sobre isso, né? A Bíblia não diz assim, faça a tua parte, mas a Bíblia nos mostra que nós temos que fazer a nossa parte. Como? Se levantar. Se levantar em oração, se levantar em jejum, se levantar em obediência à palavra de Deus. Aí você e eu, nós vamos começar a viver o milagre, amém? Neste momento, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, levamos a Deus em oração, crendo que o nosso Deus é um Deus de providência em nome do Senhor Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai celestial, neste momento, Deus santo, Deus justo, Deus fiel e Deus verdadeiro, queremos te agradecer, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, agido em nossas vidas. O Senhor tem nos dado fôlego, o Senhor tem nos abençoado, sustentado, o Senhor tem nos vestido, meu Pai, e nos protegido até aqui. Por isso, Deus, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a gratidão em nome de Jesus. Pedimos ao Pai uma palavra abençoada, pedimos ao Pai querido uma bênção na vida de todos os meus queridos irmãos e amigos do Facebook, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste momento, que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar para a glória do nome do Senhor. Amém?